E bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado. Tudo bem com você? Como é que você passou de ontem para hoje? Como é que você tem lido a Bíblia frequentemente? Não esqueça, eu vou estar sempre aqui falando para você ler a Bíblia. Você vai ficar com ler a Bíblia e ó na memória. É importante demais ler a Bíblia, gente. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente tenha dificuldade, vamos lendo, que Deus vai nos inspirando. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai nos mostrar. E eu digo mais uma vez, lendo o Apocalipse, você vai ter uma visão muito legal da Bíblia, porque você vai conseguir ver, ela vai nos remeter para a Bíblia inteira. Seria interessante você participar de algum estudo onde fala sobre o Apocalipse também. Mas vai lendo, mesmo assim, vai lendo, vai lendo, vai lendo, porque depois tudo que você for lendo em seguida, vai com o Apocalipse, você vai vendo. Aí você vai ver nas parábolas de Jesus o quanto que ele falava do fim, né, do Apocalipse, na verdade, ele estava citando ali o Apocalipse, que depois João teve aquela revelação geral, né, que é aí onde ele faz e escreve realmente o Apocalipse em si. Mas Jesus, ele pincela muito, ele fala muito isso nas parábolas que ele fala. E, e ele sempre vem pregando o reino dele, o reino que não é deste mundo, é o reino que é para a vida eterna. Aqui nós estamos de passagem, é um treinamento para a vida eterna. E esse treinamento a gente tem as instruções, né? Todo treinamento você tem uma instrução, não tem? Quando você vai fazer alguma coisa, tem uma instrução, alguém te ajuda a fazer, né? Se você vai na escola, você vai aprender. Então a Bíblia também é assim, né? Ela vai nos guiar e vai nos orientar como viver melhor essa vida aqui, para que a gente possa receber um dia a vida eterna. E você que está aí do outro lado me ouvindo também, tenho certeza que você quer viver a vida eterna. É mais difícil? É mais difícil, lógico que é. Por quê? Porque o mundo nos oferece muitas facilidades, né? O mundo nos oferece coisas que a gente que nos separa de Deus, né? Do verdadeiro reino de Deus. Então, quando a gente se deixa levar pelas emoções, pelo momento, pela correria da vida, a gente acaba deixando Deus de lado. E aí é onde a gente se enfraquece. E aí a gente enfraquecido é aquilo que, né, o inimigo gosta, né? Eu estava ouvindo um vídeo, uma live, né, esses dias, onde fala que quando você amanhece, quando você amanhece, né, acorda, quando você acorda, você tem agradecido a Deus? Porque você tem que agradecer a Deus e ser feliz. Mas como que eu vou ser feliz? Eu acordei, tô mal-humorada. Então, aí que tá. Quando você acorda, deseje aquele dia ser feliz. Porque a felicidade, gente, ela é adquirida dia a dia, momento a momento. A felicidade, você que determina se você quer ser feliz ou não naquele dia. É você que determina se você o que você quer para você naquele dia. Se você quer que aconteça as coisas boas ou coisas ruins. Tudo vai depender do momento que você levanta, do momento que você acorda, o que você faz, se você agradece, se você não agradece, se você já levanta murmurando, se você já levanta reclamando. Tudo vem, e tudo na vida são sementes, né? Tudo é semente. É semente que eu estou plantando. Que eu estou plantando uma semente da reclamação, vai voltar coisa boa para mim? Não vai, né? Então, se eu opto aquele dia ser feliz, automaticamente, nossa, mas eu optei ser feliz e aconteceu tantas coisas. Pois é, porque aí você vai ter força se você está feliz. Porque veja, se na tribulação a gente não tiver força e não tiver alegria, como é que nós vamos vencer as tribulações? Porque é nesse momento que a gente tem que se mostrar forte e se mostrar alegre e superar todas as dificuldades. Porque no momento de alegria que você já tem no mundo, o momento de alegria, no momento de que tá tudo bem, que tá tudo certo, é fácil ser feliz, é fácil rir, é fácil, né? Ajudar as pessoas, é fácil. Mas é no momento de tribulação, no momento da dificuldade, que é aí que você realmente vai mostrar a sua força, que a sua fortaleza vem de Deus, né? A nossa força vem de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada. Nós vamos dormir e deitar, né? Deitar e acordar.
E se Deus não quiser que a gente acorde, a gente não vai acordar. A gente não acorda pela gente. A gente acorda pela força de Deus, pela vontade de Deus, pela bondade de Deus na nossa vida. Tá? Então, cada dia que você acorda, procure ser feliz. Deseje ser feliz naquele dia. Coloque palavras de alegria, palavras de bênção na sua vida. Abençoe sua família, abençoe seus filhos, abençoe seu cônjuge. Então, abençoe você, né? Se ame, olhe para o espelho, você olha e fala, sou imagem e semelhança de Deus. Obrigado, Senhor, por ter me feito a sua imagem e semelhança. Tá bom? Então, hoje nós vamos continuar com o capítulo 3, no versículo 13. Olha o que ele diz no versículo 13. Feliz a mulher estéril que permanece irrepreensível e desconhece união pecaminosa, porque ela receberá seu fruto no julgamento das almas. Então é melhor você ser uma mulher estéril que desconhece uma união pecaminosa, ou seja, que desconhece as coisas que são ruins, que você não deixa, por exemplo, para os israelitas, né, para o povo de Israel, era muito importante ter filhos, era muito importante, uma mulher que era estéril era considerada uma mulher, era considerada, tudo era pecado, né? Então era considerada até pecadora uma mulher que não tinha filho, ela era rebaixada, muitos deles eles tinham uma poligamia, né, que tinha várias mulheres, então a mulher que não tinha filho, ela era desprezada, ela era mais desprezada do que as outras que tinham filho, né? Era considerada uma bênção, filho. Aliás, os filhos são a bênção, né? São bênçãos do Senhor. Mas aqui ele está falando que é melhor uma mulher ser estéril, mas ela permanecer irrepreensível e desconhecer uma união, né, pecaminosa, do que você ter filho e viver lamuriando, viver reclamando, viver numa situação que Deus, que te afasta de Deus. Que não adianta nada você ter filhos, que são as bênçãos de Deus, mas não viver essa bênção de Deus na sua vida. Então é melhor que você seja uma mulher estéril, ou seja uma pessoa que não dê frutos no filhos, né, frutos com filhos, mas que você não se desvie da vontade e daquilo que Deus tem para nós, né, do projeto de Deus na nossa vida, né, do caminho de Deus na nossa vida. Então é melhor até você não ter filho do que se desviar do caminho de Deus. Porque no final você vai receber o fruto do julgamento das almas. Lembra? Todos nós seremos julgados no final dos tempos, né? A gente sabe que no final dos tempos vai ter, assim, uma perseguição muito maior do que a gente já tem hoje, né? O mundo será muito mais tribulado do que já temos hoje, com certeza vai ser. Por quê? Porque estará nos finalmente onde o inimigo tem a força e ele vai tentar arrebatar o que mais ele puder, porque ele sabe que o momento dele está chegando no fim e ele sabe que a luta vai ser grande. Então, por isso que nós temos que estar preparados, né? Que nós não sabemos quando será. Nem o próprio Jesus falou. Justamente para quê? Justamente para que a gente tenha a oportunidade de nos salvar. E Deus, ele deixa, né? Ele não é que ele deixa, mas o diabo sabendo que vai estar finalmente nos momentos do julgamento dele, e ele sabe que ele vai ser julgado e vai ser condenado, e ele já sabe disso, que ele vai perder para Deus, né? Que o mal não vai vencer, quem vai vencer é o bem. Então nós temos que ter consciência disso. E uma vez tendo consciência disso, o que vai acontecer? A gente tem a chance de cada dia melhorar mais a nossa convivência familiar, a nossa convivência com as pessoas, com os amigos, com o trabalho, né? Na vida, neste mundo aqui. Viver um mundo realmente diferente desse mundo que o mundo nos prega. O mundo nos prega o quê? Que nós temos que ser competitivos, que nós temos que ser mais um do que os outros. E não. E Jesus falou que aquele que tem que ser o maior deve ser aquele que serve os outros, aquele que ajuda os outros. Esse é o mundo, o verdadeiro reino de Deus. Então nós vivemos aqui nesse mundo, mas é diferente do mundo que Deus quer para nós. Mas é nesse aqui que nós temos que mostrar a nossa capacidade de sermos melhores a cada dia. Por isso que eu disse, de ser alegre. Porque a alegria, gente, a alegria vem de Deus. E a alegria nos faz a gente se sentir, nós somos todos energia. E a alegria nos faz a gente se sentir com a energia lá no alto.
Para pensar, uma pessoa alegre, todo mundo quer estar perto dela. Uma pessoa que fala coisas boas, todo mundo quer estar perto dela. Agora, quer estar perto de uma pessoa que reclama, uma pessoa que só sabe falar em doença. Por quê? Porque a doença é do inimigo. O inimigo quer que você seja uma pessoa que acorde frustrada, que acorde chateada, que acorde já murmurando. Por quê? Porque isso vai te levar a uma depressão, vai te levar a uma ansiedade, vai te levar a doenças. E a doença vem de quê? Vem de Deus? Não, Deus não criou a doença. Quem se alegra e se contenta com a sua insatisfação é o inimigo, não é Deus. Deus se alegra com a sua alegria. Deus se alegra com a vida que você tem, com a vida. Vida e abundância que Jesus falou. Eu vim para que todos tenham vida e abundância. Por quê? Porque eu já livrei vocês do pecado. Eu já livrei vocês da morte. Entenda quando eu falo morte aqui, é morte eterna. Nós não nascemos para viver e morrer e acabou. Não. Nós nascemos para ser eternos, como Deus. Eternos, filhos de Deus. Mas muita gente não quer ser filho, quer ser escravos. Escravo o quê? Escravo da morte, escravo da doença, escravo da reclamação, escravo de não perdoar as pessoas, né? Do ódio, do rancor. Então veja, nós temos que viver como filhos. E como filhos, Deus deu a vida e mandou Jesus aqui para nos livrar dos pecados. Então, para que eu quero continuar vivendo uma vida lamuriando, reclamando, se o próprio Jesus já veio aqui e me salvou? Então, nós não estamos livres da morte desse corpo que nós vemos, que nós apalpamos, mas nós estamos livres da morte eterna. Então, veja que interessante isso, né? Nós temos que viver a vida que Deus quer para nós. Vida em abundância. Desfrute daquilo que Deus te deu. Mas para isso você tem que batalhar e tem que lutar, porque Deus já fez tudo o que Ele podia fazer por você. Até a sua salvação, a minha salvação, Ele já nos deu. Mas aí agora vai depender de mim. Se eu quero realmente essa salvação ou se eu quero a perdição. Aí vai depender de você, né? E aí vai depender de você se você quer desfrutar desse mundo aqui ou não. E para desfrutar desse mundo aqui, não é atropelar os outros, não é passar por cima dos outros, não é querer ter mais que os outros, não. É fazer aquilo que precisa ser feito, assim como uma árvore, né? Assim como a natureza faz, que você não precisa ficar mandando ela fazer. Ela faz porque ela sabe que tem que ser feito. Uma fruta, uma macieira, ela vai dar maçã, um pé de manga, ela vai dar manga, né? Uma mangueira vai dar manga. Um pé de pêssego vai dar pêssego. E você, filho de Deus, né? Amado para dar, projetado por Deus para dar certo. Tá tudo dentro de você, só depende de você ser melhor, só depende de você fazer o melhor para que você possa ter uma vida em abundância. Certo? Feliz também o versículo 14. Feliz também o eunuco que não cometeu injustiça. O eunuco que não cometeu injustiça, nem pensou coisas más contra o Senhor. Ele, por sua fidelidade, receberá uma graça especial e uma recompensa invejável no templo do Senhor. O que é eunuco? Jesus dizia que existe 3 tipos de eunuco. Em Mateus, se você ver lá Mateus 19, 12, deixa eu ver lá, Mateus 19, 12, deixa eu ver se eu separei. Mateus 19, 12, separei. Em Mateus 19, 12, está escrito assim, ó, de fato, há homens castrados é eunuco, porque nasceram assim. Outros, porém, os homens os fizeram assim. Outros ainda se castraram por causa do reino do céu. Quem puder entender, entenda. Olha que lindo isso. O que é eunuco? Eunuco, como Jesus disse, tem 3 tipos. Aqueles que nasceram assim. Pessoas eunuco são homens, né? São homens, é do sexo masculino. Ele nasceu eunuco. O que ele nasceu? Porque normalmente o homem, ele nasceu para casar, né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, né? E aí serão uma só carne. Mas tem pessoas que nasceram e não querem se unir em casamento. Desejam viver uma vida sozinhos. Não quiseram assumir um casamento, não quiseram assumir nem o celibato, né? Não quiseram ser de uma religião ou alguma coisa assim, né? Como os padres, por exemplo, também que são, né? Mas enfim,
Então eles desejaram, eles nasceram assim já, não querem, não sentem satisfação por mulheres, não querem ser, né, não querem ter mulheres. Então eles já nasceram assim. Então que eles busquem cada vez mais viver na palavra de Deus, na vontade que Deus tem para você. Já que você não, porque Deus falou que o homem deveria nascer, deixar pai e mãe e se unir à esposa, à mulher, e aí seria uma só carne. Deus faria o homem completo, né? Porque o homem se completa com a mulher. Então o homem e a mulher são dois seres que unindo eles se fazem um para viver um para o outro, aí serão uma só carne. Então Deus fez a gente para ser assim. O homem deve se unir à sua mulher. Mas o eunuco ele não quis assumir. Então esse é um tipo de eunuco. E tem aquele tipo de eunuco, gente, que no passado era uma coisa assim bárbara, né? Assim, considerado um pouco bárbaro mesmo, né? Os eunucos eram o quê? Eram homens castrados. Literalmente era tirado os testículos deles para que ele não tivesse ereção, para que ele não tivesse fecundidade, para que ele não se interessasse por mulher, mas não porque ele nasceu assim, porque o fizeram assim. Veja lá quando Jesus fala assim, ó, há homens castrados porque nasceram assim, outro porque os homens os fizeram assim. Então percebe? Os homens o fizeram assim. Normalmente os eunucos, o que eles faziam? Eles viviam nos harém dos reis. O que é harém dos reis? No harém dos reis era uma parte separada da casa do rei, aonde ficava. O rei normalmente tinha várias esposas, né? Salomão, por exemplo, teve 1.700 esposas e 300 concubinas. Então, esse harém ficava as mulheres, as esposas, concubinas e as filhas. Então, era um lugar onde ficavam as mulheres. Os homens eram separados. Então, esses eunucos, eles cuidavam das mulheres. E para eles cuidar das mulheres, eles não podiam desejar as mulheres, certo? Os reis, olha o que eles faziam. Então, eles castravam os homens para que ficasse cuidando das mulheres. E aí eles seriam como, né? Só seria diferente porque ele nasceu homem e a mulher, mas ele não tinha né, sentimento pelas mulheres. Então os eunucos cuidavam das mulheres. Eles eram totalmente confiados pelos reis, né? Pelos governantes lá. E o harém era um símbolo de status, né? Um símbolo de poder. E as mulheres eram mantidas ali, mas elas mantidas no conforto, sabe? Não era assim, né? Abandonadas, não. Era mantida no conforto. E os eunucos era que ficavam ali, cuidavam das mulheres. E também tinha os eunucos também, que eram funcionários de confiança. Eles tinham cargos, né? Eles tinham cargos de confiança junto do rei, cuidavam dos assuntos do palácio, né? E esse é o segundo eunuco, que eram castrados. E tem aqueles eunucos que, na verdade, eles não nasceram eunucos, eles não foram castrados, mas eles decidiram optar pelo celibato. Tanto é que se você for ver ali, lá em Mateus 19, o 12 que eu falei, a descrição na minha Bíblia, por exemplo, está assim, matrimônio e celibato. Então, o que é o celibato? Celibato é você abster-se da atividade sexual, né? Da opção de casar, mas você optou por vontade própria. Não que você seja uma pessoa que não tenha interesse por mulheres. Muitas vezes você tem interesse por mulheres, mas você optou por não ter uma mulher, por não se casar, mas você optou por uma vida religiosa, ou seja, você optou para viver e como Jesus fala ali, né? Olha lá, ó. Há aqueles ainda que se castraram por conta própria por causa do reino dos céus, né? Por causa do reino do céu. Então, percebe? Então, esses três tipos de eunuco. Esse eunuco aqui que ele diz, a gente pode considerar os três tipos de eunuco. Aquele que nasceu eunuco, que não, né? Mas desde que ele vai ser aqui, ó, feliz também o eunuco que não cometeu injustiça. Porque muitas vezes você pode ser eunuco, mas cometeu injustiça. Né? De repente você fez aí coisas erradas, mas que, ó, cometeu injustiça, nem pensou coisas más contra o Senhor. Ele, por sua fidelidade, receberá uma graça especial e uma recompensa invejável no templo do Senhor, certo? Então, fique bem entendido os três tipos de eunuco
E porque o eunuco, principalmente o castrado, se ele for uma pessoa temente a Deus, ele vai ter uma recompensa muito maior, porque ele foi. O que é uma pessoa castrada, né? Uma pessoa podada, uma pessoa tirada da sua identidade. Então ele é muito mais. Mas assim, ele também não pode ser uma pessoa revoltada, mal amada, né? Uma pessoa rancorosa, não. Mesmo ele sendo castrado, ele foi uma pessoa que fez a justiça, ele não cometeu injustiça. Pois, aí continuando, né? Pois o fruto das boas obras é glorioso, e a raiz da sabedoria é imperecível. Então, o fruto das boas obras, né? Lembra que a gente dizia no começo? Não tem como, né, gente? O fruto das boas obras é a raiz da sabedoria. E é imperecível, ou seja, não perece, não acaba nunca. Então, busquemos cada vez mais o Senhor em nossa vida, para que a gente possa ter essa vida em abundância, mas com amor, com carinho, com satisfação, com prazer de ser filho amado, estufar o peito e falar: eu sou imagem e semelhança de Deus, mas eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Eu vou servir as pessoas. Tudo que eu aprender, eu vou passar para as pessoas. Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou fazer com que as pessoas despertem para a vida que Deus realmente criou para cada um de nós. Por isso que Jesus falava muito que para que a gente buscasse e amasse o pobre, ajudasse o pobre, o miserável, o indigente. Por quê? Porque pobreza não é coisa de Deus. Então, e o pobre é a menina dos olhos de Deus. Por quê? Porque ele que está mais ali precisando de alguém para o levantar e sair daquela pobreza, sair daquela miséria. Por quê? Porque a miséria não é de Deus, a pobreza não é de Deus. Então veja, quanto mais a gente ajuda as pessoas a sair da pobreza, como é que eu ajudo as pessoas a sair da pobreza? Dando cesta básica? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quanto mais você ajuda com uma cesta básica a pessoa, mais você está enfiando ela naquela pobreza, naquela miserabilidade. Por quê? Porque você não está ajudando ela a entender que Deus não criou ela para essa vida. Que Deus deu uma vida para ela, para que ela possa desfrutar dessa vida com o poder das suas mãos, com o suor do seu rosto. Ajudar sim as pessoas que estão em condição difícil, mas ensiná-las a sair dessa situação difícil. Por quê? Porque essa situação não é uma situação que Deus quer para as pessoas. Então veja, muitas vezes a gente acaba querendo ajudar as pessoas e a gente acaba o quê? Fazendo pessoas dependentes. Eu vejo muito essas bolsas do governo, ótimas, muito boas, para um momento específico da vida da pessoa, até ela se reerguer. Porque o homem comerá do suor do seu rosto. E isso para o homem é dignidade. Quando a pessoa fica dependendo de uma bolsa aqui, uma bolsa ali, uma cesta básica, ela não está vivendo as condições de um filho de Deus, mas de um escravo. E o escravo, quem quer o escravo, é o maligno, não é Deus. Pensemos nisso, de coração. Não é para a gente não ajudar, é ajudar sim. E muito pelo contrário, ajudar e muito essas pessoas. São as que mais nós precisamos ajudar. Porque são as meninas, né? Dos olhos de Deus. O pobre, o indigente, é as meninas do olho de Deus. E nós devemos também ter uma atenção muito especial. Porém, nós precisamos fazer com que essas pessoas saiam dessa situação. Então, quando eu vou tendo consciência, quando eu vou abrindo a minha mente, então eu vou tendo consciência disso e então eu passo a ajudar as pessoas. É muito mais fácil você dar uma cesta aqui, um dinheiro ali, do que você ajudar a pessoa a sair daquela situação. Por isso que não ajudar o pobre não é simplesmente dar uma cesta básica, tá bom? Pense nisso, tenha muita fé no seu coração e peça muita sabedoria a Deus. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira hoje, né? Sexta-feira, 17 de outubro. Que Deus te abençoe grandemente o seu dia, o seu final de semana. Que você possa cada vez mais conhecer a palavra para que você possa libertar os cativos da mão dos inimigos, né? Principalmente o inimigo mais forte aí, que é aquele que nasceu para ser luz, mas não quis ser a luz. Que nós sejamos luz para os outros. Beijo no coração!